O Calvário e a Missa. Fulton Sheen. Editora Molokai. Nota do editor. Como o leitor terá percebido, este livro reúne uma série de meditações em torno de uma íntima conexão entre o sacrifício da cruz e a sua renovação incruenta na Santa Missa. Como diz a fórmula teológica clássica, a missa é a renovação incruenta do sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo no Calvário, ou seja, é o próprio sacrifício de Cristo, pois nela o mesmo sacerdote, Cristo, oferece a mesma vítima, Ele mesmo. A Eucaristia é o memorial da Páscoa de Cristo, a atualização e a oferta sacramental de seu único sacrifício na liturgia da Igreja, que é o corpo dele. Fulton Sheen segue naturalmente o missal romano promulgado por São Pio V, vigente na época em que escreveu estas páginas, em 1938. Sua intenção não é explicar ou sequer comentar doutrinalmente a missa, mas sim tirar consequências espirituais e morais que ajudam o leitor a vivê-la de maneira sobrenatural e voltada para Deus. Da mesma forma, com a publicação deste livro, a editora Molokai não pretende opinar sobre questões litúrgicas ou o uso dos ritos ordinário e extraordinário. Neste ponto, atemo-nos integralmente ao que diz o magistério da Santa Igreja, concretamente nas palavras do Santo Padre o Papa, agora emérito, Bento XVI. O missal romano, promulgado por Paulo VI, é a expressão ordinária da norma de oração da Igreja Católica de rito latino. Contudo, o missal romano promulgado por São Pio V e reeditado pelo Beato João XXIII deve ser considerado como expressão extraordinária da mesma norma de oração e deve gozar da devida honra pelo seu uso venerável e antigo. Estas duas expressões da norma de oração da Igreja não levarão de forma alguma a uma divisão na norma de fé da Igreja. Com efeito, são dois usos do único rito romano. Ambos os ritos são, portanto, formas diferentes e igualmente válidas da mesma Santa Missa. E é nesse sentido que se deve entender tudo o que se diz neste livro. É dentro deste contexto que mantivemos a correspondência que o autor faz entre a devoção às 7 palavras de Cristo na cruz e as partes da missa, já que essa correspondência, sem ser orgânica nem essencial para a missa, pode ajudar o cristão na sua oração e participação pessoais no sacrifício de Cristo. A principal diferença está em que no rito agora extraordinário se lê, no final do Evangelho de João, o trecho que contém o versículo "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós". Essa parte não tem correspondente no rito ordinário. Todavia, a própria análise do último capítulo deste livro esclarecerá o propósito dessa leitura, que obviamente pode ser feita por quem quiser, por devoção, fora da missa. Alguns esclarecimentos adicionais podem ser úteis para os leitores menos familiarizados com o rito extraordinário. Como optamos por manter em parte os termos latinos usados pelo autor, será interessante situá-los no seu contexto. Traduzimos o primeiro capítulo desta obra por "o ato penitencial", que corresponde no rito de São Pio V ao confiteor. Primeira palavra da oração: "Confesso a Deus Todo-Poderoso". O santo
a oração que conclui o prefácio da oração eucarística: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do Universo, corresponde no rito extraordinário aos santos. Por fim, traduzimos o penúltimo capítulo como os ritos finais. No rito extraordinário, o sacerdote diz: It missa est, que significa ide, a missa está completa. E a Assembleia responde: Deu gratia, que significa demos graças a Deus. A bênção final que se usa no rito ordinário abrange essas mesmas ideias. Esperamos, pois, que com este livro o leitor se beneficie em sua vida espiritual, como tinha por objetivo Fulton Sheen ao escrevê-lo. Boa audição. Prefácio do autor. Há certas coisas na vida que são muito belas para que nos esqueçamos delas, como, por exemplo, o amor de uma mãe. Por isso guardamos com carinho seu retrato. O amor dos soldados que se sacrificam por sua pátria é igualmente belo demais para ser esquecido. Portanto, reverenciamos sua memória em monumentos. Mas a maior bênção que já aconteceu a este mundo foi a vinda do Filho de Deus encarnado. Sua vida, mais que todas as outras, é bela demais para ser esquecida. Por isso prezamos a divindade de suas palavras por meio das Sagradas Escrituras, e a caridade de suas obras por meio de nossas ações diárias. Infelizmente, algumas pessoas se limitam a lembrar apenas as palavras e as obras de nosso Divino Redentor. Por mais importantes que sejam, não são estas as suas realizações mais grandiosas. O ato mais sublime da biografia de Cristo foi sua morte. A morte é sempre importante, porque sela um destino. Qualquer cenário de morte é um lugar sagrado. É por isso que os clássicos da literatura, que lidam com emoções relacionadas à morte, nunca saem de moda. E de todas as mortes da história da humanidade, nenhuma foi mais importante que a morte de Cristo. Nosso Senhor sempre soube que veio a este mundo para morrer. A morte era uma pedra de tropeço para Sócrates, mas para Cristo era a coroa da vida. Ele mesmo disse que tinha vindo para dar a vida pela salvação de muitos, e que ninguém tomaria sua vida, mas que ele mesmo a entregaria voluntariamente. Se a morte foi o momento supremo para o qual Cristo viveu, foi também o modo com que desejou ser lembrado. Ele não solicitou aos homens que transcrevessem suas palavras em uma escritura. Não pediu que sua generosidade para com os pobres fosse registrada na história, mas pediu que a humanidade se lembrasse de sua morte. E para que sua memória não fosse abandonada ao acaso das narrativas humanas, ele mesmo instituiu a maneira precisa de recordá-la. Tal memorial foi instituído na noite anterior à sua morte, e desde então foi chamado a Última Ceia. Tomando o pão em suas mãos, Jesus disse: Este é o meu corpo que será entregue por vós. Ou seja, entregue à morte. Então, com o cálice nas mãos, disse: Este é o sangue da nova aliança, que será derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Assim, em um símbolo incruento da divisão do sangue do corpo, pela consagração separada do pão e do vinho,
Cristo ofereceu-se à morte diante de Deus e dos homens e instituiu uma representação sacramental daquilo que aconteceria no dia seguinte, às 15h. Ele se ofereceu como vítima a ser imolada para que os homens se recordassem que não há amor maior do que o daquele que dá a vida pelos seus amigos. Em seguida, deu o divino mandamento à Igreja: fazei isto em memória de mim. No dia seguinte, que Jesus já havia prefigurado, levou a cabo em plenitude a sua missão. Foi crucificado entre 2 ladrões e seu sangue foi derramado para a redenção do mundo. A Igreja fundada por Cristo preservou não apenas as palavras ditas por ele ou as maravilhas que operou, também e sobretudo, levou-o a sério quando disse: fazei isso em memória de mim. E a ação pela qual se atualiza a sua morte na cruz é o sacrifício da missa, memorial daquilo que ele realizou na última ceia como prefiguração de sua paixão. Por isso é que a Santa Missa é para nós o ato mais importante do culto cristão. Um púlpito a partir do qual as palavras de Nosso Senhor sejam repetidas não nos unirá a Ele. Um coral que entoe belas melodias não nos levará mais perto da cruz. Templos sem altar de sacrifício existiram para povos primitivos, mas não têm significado algum para os cristãos. Na Igreja Católica, o altar, não a pregação do púlpito ou o canto do coral ou o som do órgão, é o centro da cerimônia, pois ali é atualizado o memorial da paixão de Nosso Senhor. Seu valor não depende de quem celebra ou assiste. Depende dele, que é o supremo sacerdote e vítima, Jesus Cristo. A ele somos unidos apesar da nossa insignificância. Em certo sentido, por um momento, perdemos a nossa individualidade, nosso intelecto e nossa vontade, nosso coração e nossa alma. Nosso corpo e nosso sangue unem-se tão intimamente a Cristo que o Pai Celeste não olha principalmente as nossas imperfeições, mas antes vê em nós seu Filho amado, em quem se compraz. A missa é, por tudo isso, o maior evento na história da humanidade. O único ato sagrado que protege o mundo pecador da ira de Deus, porque sustenta a cruz entre o céu e a terra, renovando aquele momento decisivo em que nossa triste e trágica jornada humana repentinamente tomou o rumo da plenitude de uma vida sobrenatural. O importante aqui é que tenhamos a atitude mental adequada a respeito da missa e que nos recordemos do importantíssimo fato de que o sacrifício da cruz não é algo acontecido há 2000 anos, mas que continua acontecendo hoje, agora. Não é como algum fato histórico, um evento do passado, como a assinatura de Declaração da Independência dos Estados Unidos, por exemplo. O sacrifício do Cristo é um drama permanente ao final do qual... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.